Bom, boa noite, pessoal. Esse dia eu conversei com minha esposa e nós fomos ver um filme chamado A Baleia. Eu fui olhar esse filme porque é um ator que eu gosto muito, que é o Brendan Fraser. E a crítica, alguns canais haviam falado bem desse filme, então eu fui averiguar, ver o que ele tinha de tão bom. É... O que eu vi nesse filme foi, de fato, ali uma entrega muito boa do personagem. O Brendan Fraser entrega muito bem, ele é um bom ator, ninguém pode negar isso. Mas eu vi ali o que eles pintam em relação ao cristão. Ali, um rapaz vai tentar ajudá-lo e depois que eles descobrem algumas coisas do rapaz, o rapaz mostra para ele o quanto o rapaz acha ele repulsivo, né? E, teoricamente, o rapaz é um cristão, né? Então, ali... E outro que ali tem uma outra amiga dele também que odeia os cristãos porque os cristãos, para ela, é tudo preconceituoso. E ali demonstra também um cristão hipócrita. E agora eu vejo por que ele foi tão aclamado, né? Por que a academia dos artistas ali de Hollywood gostou tanto desse filme. Porque é um filme que fala mal dos cristãos, então se fala mal dos cristãos, tá ok. Né? O mal para eles é o cristianismo. Eu acho incrível porque tudo que eu vejo hoje as pessoas são pessoas, de modo geral, querendo destronar Cristo, né? Querendo tirar Cristo do escopo cotidiano, da conversa, do diálogo. Né? As pessoas não gostam de falar de Cristo. E não só não gostam, como também tentam varrer o nome de Cristo para baixo do tapete, como se ele não existisse. Hoje, inclusive, eu escutei um rapaz falar que Cristo nunca existiu. Então, existe um poder imenso que tenta tirar essa palavra, esse nome da face da terra. A pergunta que não quer calar é por quê? Por quê? Você vê algum lugar tentando acabar com o Islã? Tem algum lugar tentando acabar com os hindus? Em algum lugar da Ásia alguém está tentando acabar com o budismo? Então, sabe, não tem que ser nem um expert para ver que alguma coisa o cristianismo incomoda essas grandes elites em alguma coisa. Em alguma coisa. Além, é claro, daquilo que um cristão sabe, que é o fato da bondade, de simplesmente eles estar vinculados com o mal, eles estão ali vinculados com Lúcifer. Não é possível. Pô, não é possível que as pessoas não vejam nos olhos delas. Esse cantor inglês, eu acho, né? Se vestiu de Satanás para fazer um show. A gente vê centenas, milhares de ilustrações, a gente vê milhares de shows de artistas com símbolos satânicos, prestando culto a Satanás. Então, por que será que eles odeiam tanto Cristo? Qual é a... E assim,
não é só eles odiarem Cristo, claro que não. A gente vê de uma certa forma as pessoas, de modo geral que eu falo, né? O, a coletividade esqueceu deste, deste símbolo, né? Para mim é mais que um símbolo, mas esqueceu do símbolo, do que ele significa. Você não vê ninguém conversando sobre isso na hora do cafezinho, na hora. Ninguém. As pessoas não conversam sobre isso. As pessoas não fazem um churrasco para saber, olha, vamos aqui dialogar sobre alguma coisa que aconteceu em relação às políticas de Estado que vem querendo calar os cristãos. Por que isso está acontecendo, sabe? As pessoas não acham nem um pouco estranho as políticas do mundo inteiro, principalmente do mundo ocidental, né? Que é o mundo oriental, a gente já sabe, né? Principalmente o mundo islâmico, né? A gente já sabe que é um negócio de questão, mas o mundo inteiro, o Ocidente inteiro, querendo acabar com o discurso cristão, parece uma coisa bem evidente e ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Hoje saiu. A notícia que eu vi hoje é ridícula. O governo vai implementar dentro do SUS atendimento de pessoas que quiserem se tratar com candomblé. Mas o que é incrível isso é que não pode entrar dentro. Eu sei porque eu já tive, né? Não pode entrar dentro de algum dos consultórios a Bíblia. Não pode mais entrar. Tu não pode entrar com uma Bíblia. No caso, se tu for internado em algum lugar, tu não pode entrar com uma Bíblia. Mas veja que absurdo. Tu não pode entrar com uma Bíblia, que seria, no caso, relativamente falando, a maioria do povo brasileiro é cristão. Então segue preceitos da Bíblia. Então tu não pode ter isso dentro dos órgãos estaduais, municipais e federais. Mas o governo está querendo implementar dentro do SUS tratamento que pessoas possam se tratar através do candomblé. É muita estupidez as pessoas não conseguirem enxergar uma coisa tão óbvia quanto essa. É muita estupidez. E hoje eu escutei uma barbaridade, assim, eu não acredito que tem pessoas que sejam tão estúpidas. Não é possível. Um rapaz disse pra mim que, olha, isso tudo do Cristo é tudo invenção católica. Cristo nunca existiu. Eu olhei pra ele e disse, mas como é que tu sabe isso aí? Não, porque eu vejo pessoas falando, eu escutei o professor falando, mas que professor? Não, porque é só tu olhar, não tem, aquilo ali tudo foi inventado, tudo é diálogo, não sei o que, mas o que tu tá falando, meu filho? Não, porque ninguém escreveu nada. Mas como não escreveu, cara? Não, aquilo ali tudo foi ditado um pro outro, mas meu Deus, cara, as cartas de Paulo são o quê, meu filho? Sabe? E não é só isso. Tu pega. Mas tu pega qualquer historiador que se preste, vai chegar a essa conclusão. Cristo existiu. Isso é um dado evidente. É mais fácil. Hoje há mais dados históricos, a paleontologia, entre outras arqueologia, entre outras coisas aí, que demonstram que Cristo existiu de fato, do que os próprios César. Há inúmeras evidências, milhares, centenas de milhares. Então, uma pessoa que chega e diz isso para mim, o que aconteceu com a cabeça dessa pessoa? Pegaram a mente dessa pessoa, fizeram, esquentaram ali, virou um mingau e ele nem sabe para que aquilo serve. Não é possível.
E daí, por outro lado, eu vejo... Esse dia eu estava olhando um rapaz aí, um professor de história que se formou aqui na URGS, no Rio Grande do Sul, que ele é darwinista roxo e defendendo a tese da evolução. Digo, mas vem cá, meu filho, nem o próprio Darwin acreditava na teoria da evolução, porra. Eu tenho um livro aqui. Nem ele acreditava. Ele diz no próprio livro que se não fosse evidenciado em tempos a evolução, se ela não pudesse ter um dado provável, uma coisa provável, ela ia se extinguir. Ele fala. O que ele fala também? Ele não fala nada de evolução. Esse cara aqui, ó, Charles Darwin, ele é adepto a design inteligente. Ele mesmo fala no livro, porra. E daí, como é que um cara desse é professor, cara? E tá ali na internet, no YouTube, militando o darwinismo. Dizendo que Cristo não existiu, que a teoria que a gente veio de Adão e Eva é pífia, e diz que ele foi lá para Minas Gerais, e lá a cultura era muito diferente, porque aqui era todos ateus, né? Estudavam com eles ali, era muito mais aceito o ateísmo. Mas lá em Minas Gerais, não, ele ficava perplexo com quanto essas pessoas eram retrógradas. Porque as pessoas acreditavam que vinha de Adão e Eva. Não, eu vim do macaco, porra. O que tu prefere que eu creia? Que eu vim do macaco ou que eu vim de Adão e Eva? Ora, se é pra botar os dois na balança, esse aqui não tem prova, esse aqui também não. Qual dos dois eu prefiro? Eu vou preferir Adão e Eva, óbvio. Primeiro que não tem embasamento científico pra dizer que a gente vem do macaco, nem de um símio, nem de porra nenhuma. Que a gente vem de uma ameba. É o caralho. Então, pô, sabe? Eu vejo essa gente falando tanta bobagem, cara. Tanta bobagem. E pessoas, amigos meus. Pelo amor de Deus. Aí se julgam inteligente dizendo não, porque tu tem que entender que a gente não vem de... que Deus não criou a gente. Não, Deus não criou a gente. O que criou a gente foi o nada, que nem o Hawking fala lá. Que do nada a gravidade fez as coisas acontecer. Primeiro que não existiu nada, então. Se existe gravidade, tem um princípio, porra. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ou a gente entra num debate honesto aqui com as pessoas que eu vejo no dia a dia e olhando para as coisas com uma atitude honesta mesmo, dizendo, olha, eu não sei se é assim. Eu creio que seja assim. Faz assim, então. A minha religião é Darwin. A minha religião é Darwin. Aí sim, a gente pode ter um debate honesto. Ou tu pode dizer assim, ó, a minha religião é de esquerda. Pronto, aí a gente pode ter um debate honesto também. Ou a minha religião é ANCAP. Caguei. Porque pra mim é tudo religião, essas porra aí, sabe? Quando a gente olha para esses movimentos e tal, essas questões doutrinárias aí, pra mim é tudo religião. O marxismo é religião. Darwinismo é tudo religião. Vai ter, daí vai vir o cara, não, porque a religião são estabelecidos assim, assim. Eu não tô falando nesse quesito, meu filho, eu tô falando na questão de crença. As pessoas creem. Não existe ateu, meu filho. Não existe ateu. Quantas vezes eu tenho que falar? Não existe ateu. Tem um ou outro lá no trabalho que dizem que são ateu. Ateu no quê, rapaz? No que tu pode ser ateu? Tu tem que crer em algo. Porra, sabe? É tão interessante quando a gente debate com essas pessoas, porque, pô, primeiro, como é que se chama aquilo ali? É uma árvore. Como é que sabe que é uma árvore? Ah, porque alguém me disse. Tá, mas então tu creu na pessoa que te falou que aquilo ali é uma árvore. Aquilo ali podia ser uma goiaba, porra. Tudo necessita de uma crença. É necessário que tu confie em algo. Porra, você não precisa ser um cara muito inteligente pra entender isso aí. Agora, só um idiota
olha pra dentro de si e diz, eu sou ateu, eu não acredito em nada. Porra, tu é um estúpido, cara. Tu é um estúpido, não existe pessoas que não creem em nada. Necessário crer em alguma coisa, meu filho. Se tu não crê em Cristo, tu vai crer em outra coisa, filho. É evidente. Porra, não precisa nem o... Cara, os caras... Eu, porque... O Darwin é ciência. Ciência é o caralho, rapaz. Isso aqui é outra teoria. O Big Bang é ciência, o Big Bang é teoria também. Tu pode provar o Big Bang, tem como fazer um estudo científico, uma adaptação científica, tem como fazer uma demonstração? Não tem, porra. Estamos falando sobre o que aqui? Sobre método científico ou tuas crenças? Porra, você tem que ser honesto, caralho. Aí é foda. Aí eu olho um filme de merda desse aí, destratando os cristãos, que, diga-se de passagem, foi através dos cristãos que houve liberdade para os gays, houve liberdade para muitas coisas. O Ocidente é calçado em cima da liberdade. Aí outros vão dizer algumas bobagens sobre Inquisição e eu debato com qualquer um que quiser debater sobre Inquisição. Mas vamos supor assim. A escravidão sempre aconteceu, tanto para branco quanto para negro, mas vamos lá. A escravidão africana começou pelo movimento islâmico e também pelos próprios monarcas negros. E ela só foi acabar quando? Quando os brancos se envolveram, começaram a trocar negros por armas, porque eles queriam guerrear contra as outras nações africanas ali, tem lá cartas do próprio monarca português com os monarcas de Angola, Moçambique, enfim. E eles só foram ter a liberdade porque houve um europeu, ele se meteu ali e conseguiu abolir a escravidão. Um branco cristão, que é o que eles demonizam hoje. O movimento gay eu não falo, né? Mas a pessoa, o homossexual, só pôde ter a sua liberdade devido ao movimento cristão. Porque o movimento cristão não se importa com qual o pecado que você faz. Ele quer que você pare de fazer o pecado. Ele quer te levar para Cristo para salvar a tua alma. O teu corpo não interessa para o cristão. O que interessa é a tua alma. Ele não vai te obrigar. Não vai. Mas, cara, a traição para um cristão e a homossexualidade é a mesma coisa. Para um cristão é a mesma coisa, é pecado igual. Tem a mesma equivalência? Para nós tem. É pecado igual. O que eu posso fazer? É assim que é. Transar fora do casamento, pecado também. Ué. Agora, nós vamos ter que mudar o jeito que a gente pensa, mudar séculos, milênios de compreensão cultural, de adaptações culturais, porque nesses últimos 50 anos eles querem passar a imolar os cristãos, como fizeram no começo dos séculos. Porra, cara, não dá. Não dá. Se tu tem liberdade hoje para fazer o que tu faz, é graças ao cristianismo, porra. Aí, você que está assistindo esse vídeo, se você não se impõe, não demonstra isso de uma forma clara, você é cúmplice. Tá ajudando o movimento, tá ajudando a esquerda, tá ajudando esse bando de mimizentos, esse bando de vitimista. Olha, hoje o rapaz comentou alguma coisa comigo lá sobre, mas quem como é que foi que ele falou? Que os gays são perseguidos e tal, e não sei o quê. Eu disse, cara, é eles que estão no poder, cara.
Ah, capaz, não é um movimento gay que tá no poder. Como não, rapaz? É simples, mano. É bem simples. Tu acha que Alexandre de Moraes tá no poder? Ele tem poder? Acha, né? Porque se tu falar mal do Alexandre de Moraes nas redes sociais, tu é preso. Ele tem poder, certo? Ele tem poder. Correto? Correto. Então, de certa forma, ele manda em ti. De certa forma, ele tem um domínio sobre a tua pessoa. Pelo menos ele tem um domínio sobre a tua linguagem. Tu não pode se expressar de certa forma, senão tu é preso, correto? Então ele tem poder. Ele tem poder sobre ti. Quando tu não pode falar de alguém, é porque esse alguém tem poder. Tem poder sobre ti. Correto? Então, inventa de falar alguma coisa contra o movimento LGBT. Percebe? Então, isso significa que eles estão no poder, meu filho. Eles têm poder sobre nós, sim. Então, eles não são a classe. Como é que se diz? A classe reprimida. Não. Hoje eles são as classes superiores. Superiores, assim como os negros. Inventa dizer, hoje se tu falar que um branco é lixo, tudo bem. Inventa falar o contrário. Percebe? Então, cara, se tu não percebe uma coisa tão lógica assim, é porque teu cérebro já foi totalmente destruído. Infelizmente.